São Vicente de Pereira. Foi lá que nasceu? Sim. Nós temos 11 irmãos, todos nascemos em casa. Os meus pais eram muito pobres. Meus pais tinham 22 pessoas ao encargo deles. Os meus pais nunca nos deixaram passar fome. A gente vivia numa quinta que ainda hoje lá vivo, tem 75 mil metros quadrados. Nós fazíamos tudo, a gente sobrevivia da terra. Em como fruta, tudo que fosse alimentos de casa, patos, perus, galinhas, porcos, vacas, tudo. A gente não comprava, só comprávamos arroz, café e essas coisas que não tínhamos. Ao mais era tudo casa. Os meus pais, além de ter muita gente ao encargo deles, ajudavam os vizinhos porque estavam a passar fome, além da família que a gente tinha. Houve uma ação de despejo de um vizinho nosso que tinha 18 filhos, eram todos pequeninos. O meu pai veio de bicicleta ao Frador chamar um vizinho nosso para poder ajudar aquela família. Estava a chover, era novembro, mais ou menos por estas alturas, estava a chover. O meu pai foi acolher aquela gente para a minha casa. A minha casa é muito pequena, não é minha, estou lá já do tempo dos meus pais. Mas era a casa de família, sim? Era a casa de família, o meu pai trouxe toda a gente para ali. Então, como a gente tinha leite, tínhamos tudo, o meu pai matou a fome a muita gente. Os meus pais, a minha mãe faleceu muito nova, fiquei sempre com o meu pai. Os meus irmãos foram-se casando, mas nunca abandonaram os meus pais. Nós sempre vivemos em São Vicente, que ainda hoje vivo lá há 56 anos, vai fazer 57 anos. A gente sempre sobreviveu da terra. Eu só me empreguei aos 22 anos. São Vicente era a colina, coisa da Vista Alegre, e eram os labradores. Havia lá já gente muito rica, mas os ricos quanto mais tinham, mais queriam. Tinha 11 irmãos, mas eram 22 lá em casa, então quem eram os outros? O meu pai e a minha mãe, a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai e as tias do meu pai, porque não tinham para onde ir. E antigamente encolhia-se uns aos outros. Hoje não se faz. Hoje não há ninguém que pense pelos outros, enquanto nós, ainda hoje eu sou assim, penso nos outros. A minha casa só tem 3 quartos, pequenos, são casas antigas. E tinha um sobrado que tinha mais 2 quartos. E vivia nesses 2 quartos, a gente ficava para aí 10. Era 3 à cabeceira e 3 aos pés. Antigamente era assim. Colchões era de folheto. E esta coisa de palha das espigas. Com as almofadas era munha. Quando se tira o milho, malha-se, fica aquela munha, a gente chama-la munha. É o tal farinhaço que sai da espiga. E era assim, acessivelmente. Cobertores, não havia muitos cobertores, porque era muita gente, então tínhamos liteiros, chamavam-se aquelas mantas que se faziam nos tiares, porque a gente tinha tiares. Tinhas tiara, semeava na estopa, linho, os lençóis eram de linho e estopa. Era o que a gente fazia porque a gente tinha estopa e linho lá na quinta. E a gente tínhamos o que para fazer o linho e para fazer a estopa. Então, os meus pais, o meu pai, a minha mãe vendia aqui no mercado em Alvara, fruta, tudo que pudesse vender. Vinha a pé de São Vicente até aqui ao mercado com uma canasta à cabeça e outra debaixo do braço, a pé. São 7 quilómetros. E vinha a pé, chegava a casa, pronto, fazia o almoço, minhas irmãs também ajudavam, mas normalmente todos nós trabalhamos nas terras. O meu irmão mais velho foi para a tropa, para cumprir a tropa, esteve em Tomar, andou 4 anos e meio na tropa. Ele vinha ao fim de semana, às vezes vinha, outras vezes não vinha, porque a minha mãe não tinha dinheiro para lhe dar, para ele ir. Então, e ela dizia assim, pois a minha avó dizia, Palmira, a minha mãe chamava-se Palmira, dá-lhe sem escusa ao teu filho para levar para a tropa. Não vou. E eu é que trago sem escusa para dar à minha mãe. E sempre foi assim. A minha mãe, nós trabalhamos nas terras, a minha mãe adoeceu, nós continuamos, as minhas irmãs foi-se casando, a mais velha depois ficou lá em casa, teve 3 filhos, eram mais aquelas 3 pessoas ali. Tínhamos
chamávamos a colheira. Ela vivia ali, naquele espaço. Comia connosco e ia lá dormir, a mais os filhos e o marido. A gente hoje em dia até goza, porque goza não, a gente lembra-se e diz, olha, o teu apartamento já foi abaixo. Prontos. Éramos muito felizes lá. A gente brincava, a gente ia à escola, a gente tinha tempo para tudo e trabalhar. Porque a gente tinha que ajudar o meu pai, para podermos sobreviver, porque era muita gente. A minha mãe começou a ficar doente, mandaram no médico, não sei o quê. Pronto. O meu pai dizia, olha, isto tem que dar uma volta, porque eles vão se arrumando, somos 11, mas cada qual vai à sua vida, não é? Vai tudo, uns foram para a feira, outros vieram para a Valga, outros foram aqui para o VAR, outros foram para Lisboa. Chega uma certa altura, fiquei sozinha mais o meu pai. Ainda fiz a quinta, depois com o meu pai sozinha, ainda fiz a quinta há 3 anos. A minha mãe adoeceu, eu tinha 13 anos, andei com a minha mãe ao colo, ando hoje com um bebê, tinha 13 anos, a minha mãe faleceu, eu tinha 16. O meu pai, eu disse ao pai, deixa a quinta, você pô-la para fora e eu arranjo um emprego e a gente vive melhor que trabalhar nas terras. Isto é muito grande só para nós os dois, embora os meus irmãos viessem ajudar nas horas vagas e ao fim de semana. Nunca faltou-nos nada, não. Os meus pais, nos princípios, passaram um bocado de dificuldade, mas nós nunca passamos fome. Não posso dizer que a gente passou fome. Não tínhamos o que hoje há, né? Que é a realidade. Não se tinha o que se tem hoje. Prontos. Mas nós desde sempre fomos habituados àquilo e os meus pais nunca se agrediram um ao outro, nem verbalmente, nem fisicamente, nem aos filhos. Muita gente dizia que o meu pai era ditador. O meu pai não era ditador. O meu pai tinha que pôr disciplina. Porque era muita gente de volta dele, não é? O meu pai, além da quinta que a gente tinha, o meu pai trabalhava para fora, para ganhar uns tostões. Trabalhava, o meu pai tinha um senhor que vendia, que fornecia adobos, farinhas lá para casa. Esse senhor botou o meu pai à falência. Tinha-nos jogado que era nosso e era outro trato. O meu pai teve amigos, porque quando isso aconteceu, veio-nos logo avisar que tinha um apinhar em casa. Andamos nós com o nosso gado, esconder o gado para o meu pai não ir, para não ficar sem nada, né? Que eles me punham lá tudo, e o meu pai foi à falência, e vou dizer por uma simples razão, por causa de um sobrinho meu, que até já faleceu. Ele era muito doente, e o meu pai disse, não, neto meu nenhum vai morrer sem assistência. O meu pai salvou todos os netos. Tenho um outro sobrinho meu, com 23 anos, que é a idade do meu filho, e ele nasceu, teve muitos problemas, a gente não sabia mais, fui eu e o meu pai para Lisboa, arranjar um médico para ver se salvava o menino. A minha sobrinha já não tinha mais dinheiro para gastar com ele, e o meu pai dizia assim, além de ser pobre, dizia assim, anda filha, vais os anéis, fica-se os dedos. E o meu pai salvou o bisneto. Conclusão, a gente viveu sempre lá. Ao domingo as nossas brincadeiras era no Largo da Torre. O Largo da Torre, a gente ia para lá saltar à cordinha. Íamos lá a uma loja, chamava-se Rosa do Lino, era buscar um pirulito e ia buscar um maço daquelas baunilhas que usava-se antigamente. 25 tostões. Mas aquele pirulito, aquele baunilhas tinha que dar para nós todos. Porque não havia tanto dinheiro assim para dar para todos, não é? E era a nossa infância ali. Íamos a ver as máquinas do barreiro, que antigamente não era agora com máquinas, era tudo a pá e a picareta, aquela gente com o barro à cabeça, a transportar, que depois vinha a Vista Alegre buscar, que aquilo era Vista Alegre. O barreiro, ainda hoje existe, hoje é maior, não é? Está mais expandido. Aquilo era a freguesia dos camelos. Aqui há muitos anos era a freguesia dos camelos, porque vinham os camelos para transportar o barro para Aveiro, para fazer a lavagem de barro. Não, a minha mãe vendia maçãs, peras, tangerinas,
tudo, mamães, fruta, toda a fruta que a gente tinha lá na quinta. Que era da quinta. Tudo. Por Natal era aos perus. Muita gente me encomendava aos perus para a minha mãe vender. E a minha mãe vendia aos perus. E galos, e isso, que era para ter também dinheiro para ter dinheiro para a gente comer. Vinha o Natal, era uma... que agora não se usa nada disso, não é? Que eram os inocentes. O Natal vinha, era lindo, não é como agora. O nosso Natal era todos lá, olha, uns era à mesa e outros era à lareira. Tínhamos uma lareira muito grande, para metade desta sala, e ali todos ali de volta da lareira. Chegava a coisa, a gente nunca mais chega amanhã, que é dia de Natal, não sei o quê. Hoje em dia não, que até já compro as prendas e já até que escolho as prendas, nós nunca escondemos prendas nenhumas. Eram chocolates, e era uma postinha de baunilha, para cada um sapatito. O maior ano que eu tive foi uns tamancos, azuis como as flores vermelhas, ainda hoje me lembro dos tamancos. Eu devia ter pai 7 anos. Olha, a gente dançava tanto na cozinha com a alegria dos tamancos, que aquilo foi uma festa. A gente ia para a escola descalças e levávamos os tamancos debaixo ao braço para não romper. Só chegámos à escola e calçávamos lá na escola. Era muito longe a escola da sua casa? Não era muito longe. A catequese era mais longe, que era na igreja. Mas levávamos o calçado debaixo ao braço para não romper. Chegávamos a casa, limpávamos, estávamos debaixo da cama, que era para não... Só era naquele dia para sair, mais nada. Andei na escola até a quarta. Era na aldeia? Era. Ainda há a escola na aldeia hoje a funcionar? Já. Agora é maior, não é? Porque foram fechando estas escolas pequenas e agora é maior. É a IBI. Íamos para a escola, não havia... Pronto, a gente estávamos lá para nos ensinar. Mas eu nunca levei assim porrada na escola, não, porque não... Portava-se bem. Estava tudo bem. Às vezes é que a gente deixava os outros copiar, que a gente tinha pena, e depois levávamos todos. Antigamente era assim. Ainda era do tempo em que rezavam? Cantar o hino. Todos os dias? Todos os dias. O castigo, que eu houvesse mais castigados, era milho e pedras debaixo dos joelhos. Isso era um tempo muito... Eu nunca tive assim nisso. Havia colegas meus que sim. Era todos juntos? Era todos juntos. Era todos juntos. Uns apanhavam mais, outros apanhavam menos. Era conforme. A gente vinha para o recreio, brincava-nos. Só que a gente não podia chegar a casa e dizer assim... O meu pai nunca perguntou se a gente estava bem ou se estava mal na escola. O meu pai só dizia assim... Vocês vão para a escola, nem com cá queixas, nem da professora, nem dos vossos amigos, porque quem vai à guerra apanha e leva. Há outra coisa que eu digo, nunca tocar nada daquilo que é dos outros. E se vocês acharem alguma coisa, vão direito à igreja e entregam ao padre. Era assim que a gente fazia e respeitava a coisa do meu pai. O meu pai é que mandava e a gente... tínhamos muita fruta. E depois a seguir tem outra quinta, a pegar. E havia umas amachoeiras que estavam para o nosso lado para o telhado. Era a Quinta do Fonseca. E a gente disse, ui, e nem ameixas, a gente vai ali ao telhado buscar umas ameixas. Eu disse, se ele nos apanhar em cima do telhado, ele vai nos bater, pois vai. Tínhamos um tanque muito grande. Não, fomos lá aos ameixas, o meu pai não deu conta, eu também não ia dizer nada. Com fruta em casa. Mas a gente dizia sempre que o do vizinho era melhor que o nosso. E eu fui, vamos levar pouco a pouco, havia um tanque muito grande lá na quinta, em que a gente ia para lá nadar. Foi a gente fazer daquilo uma piscina. O meu pai disse, olha, vocês hoje não vão para o tanque. E a gente está bem. O meu pai ia dormir a sexta, um dos meus irmãos resolveu ir para o tanque. Ele levantou-se, o meu pai andou atrás dele, correu a quinta toda atrás dele. Isso não te adianta nada, porque quando chegares a casa levas na mesma. Eu disse que não era para ir para o tanque, não vais para o tanque. E a gente dizia, pronto, não vai. E ele chegou e levou na mesma. E depois uns riam-se, também levaram. Tínhamos uma adega muito grande, porque a gente tinha muito vinho, que vendia-nos com batatas. A gente vendia muita batata para o Sol Verde, para Espinho, para o hotel. A gente vendia muito para lá. Vinho, batatas e fruta. O meu pai ia com o carro dos bois, levar a Espinho, as batatas, fruta, tudo, vinho e água. O meu pai ia para o Santo Amaro vender touros. Tinha os touros porque as vacas pariam e tal, e depois a gente, o meu pai... Santo Amaro? Em Estarreja.
E o meu pai ia para Santa Mara a pé. Com o meu irmão mais velho, antes de ir para a tropa, ia a pé para lá, para Santa Mara. E assim, eu vinha aqui para os 24, é feira, para os 24. É todos os 24 de cada mês? Era todos os 24 de cada mês. O Santa Mara era uma vez por ano. E o meu pai andava, pronto, o meu pai fazia os transportes dele tudo de bicicleta. Ia para Romarias de bicicleta, para o Oliveira das Meias, para o Leite de bicicleta. Vendiam leite? Vendias. Já vendiam leite para o leite nessa altura? Para o Leite. Tanto é que o meu pai era sócio. Havia a Casa do Povo, antigamente, que foi o meu pai que a fundou. Que pediu para fundar a Casa do Povo em São Vicente de Pereira. E o meu pai fundou a Casa do Povo em São Vicente. Para as pessoas terem descontos, para ter outras condições. Pois nós, a gente, já nos maiores, dizem, você mete-se em tudo, além de ter o trabalho que tem e a família que tem, ainda se mete em tudo. E ele se deixa lá. Era o que ele dizia sempre. Acho que não é... como é que ele dizia? Acho que é justo para todos. Pronto, ele então andava, perdia tempo para ir a essas reuniões e não sei o quê, tanto é que ele acartou a Casa de Poço para lá para São Vicente. Eu fiquei sem mãe aos 16 anos, eu e a minha irmã gêmea. Ficamos aos 16 anos, meu pai fez mãe e pai. A gente amava muito os nossos pais, nunca tratamos mal os nossos pais, também a gente não tinha hipótese. Vinha o Natal, o meu pai dava vinho, cebolas, batatas, couves, cozia-nos pão em casa, eu tenho um forno muito grande em casa, levava 2 alqueires de milho, de farinha. Cozia, fazia bolos para aquela gente toda, com famílias muito numerosas, não tinham mãe, meu pai com pena dava aquela gente toda. Todas as famílias eram assim? Tinham todos muitos filhos? Muitos filhos. É, 11, 12, 15, 18, 20, 22. A gente nunca andou sujas. Embora a roupa não fosse... Pronto, não era a roupa que a gente queria, era o que eles nos davam. Né? Lá onde eu vivo, o senhor da Quinta, as criadas, como gostavam muito do meu pai, então traziam uma peça de tecido para fazer roupa para nós todos. Para nós não andarmos com a roupa rota. Tenho um irmão que chama-se Gabriel, que só tem 2 rapazes, mas é tudo raparigas. A criada veio pedir ao dono da quinta para ver se é padrinho do meu irmão. E ele disse, sou sim senhora, senhor Gabriel. Sou sim senhora, se ele tiver o meu nome. O meu pai disse, não seja por isso. Então ficou Gabriel como o nome do padrinho. Ele era o senhor Gabriel, ele faleceu, deixou naquela altura 5 contos ao meu pai, 5 contos ao meu irmão. Hoje em dia não presta, mas antigamente valia muito dinheiro. Como as pessoas iam levar leite à cabeça, a banca a Suil. E como é que as pessoas faziam as casas lá? Iam para a Suil, levar os canados à cabeça, para a banca. E quando viesse para cá trazia o canado carregado de pedras. Aí eles começaram a construir casas. Sei lá, São Vicente da Banca deve ser para aí 20 e tal quilómetros. Com a mesma coisa que iam levar urnas à cabeça. Quando as pessoas faleciam, havia a coisa das urnas, que tinha hoje as fábricas das urnas, e as pessoas se transportavam à cabeça. Para a banca, para a Estarreja, para Soto, para a feira, para todo lado. Iam com aquilo à cabeça para ganhar os estrangeiros. Então, ao vir para cá, lá nos aventais, aqueles aventais muito grandes, traziam aqui o regaço cheio de pedras para construir as casas. Muita gente fez casa com as pedras, com aquelas pedrinhas. Era pedras e saibro. Não havia cá cimentos. Depois aos 20 anos é que... Aos 22 anos arranjei... 22? Aos 22 anos. E qual é que foi o seu primeiro trabalho? Tocomola. Era uma fábrica de molas e tacos e... Tacos de molas. Molas para a roupa. Sim, sim. Era molas para a roupa e tacos para o chão. Depois esteve nessa fábrica de costura. 4 anos, foi? 4 anos e meio e 4 anos e meio a trabalhar. E depois ela fechou? Fechou. Depois estive 2 dias ou 3 em casa, veio ter comigo para ver se eu queria ir para a biblioteca trabalhar. Para a limpeza, como ainda hoje faço. Já faço isto há 17 anos. Não é para a Câmara, é para empresas. Pois. Trabalho para empresas, mas eu sou efetiva. O contrato já foi feito. Bem, a empresa que me vier, se quiser me despedir, tenho que pagar os meus direitos. Que é assim que funciona. Trabalho aqui na Escola de Ofício há 7 anos.
Depois vim para aqui, começaram a dizer que isto eram umas pessoas muito mazinhas, eu vinha com um bocado de receio e tal, e não foi nada que isso que eu me dizia. E gosto de cá estar, e gosto daquilo que faço. E tenho amor à minha profissão. Disse que tem um filho, é só um que tem? É só um filho que eu tenho. E ainda vive consigo, já não? Vive. O meu filho vive comigo. E acho que o meu filho vai para o caminho da mãe. Não quer deixar os pais. Quem está a suportar a minha vida é o meu filho. Porque eu com 493 euros não vou a lado nenhum. Certo? Não pago renda. Porque aqui depois o senhorio da casa fez um contrato com o meu pai para deixar a quinta, porque ficávamos lá com 1000 metros de terreno para a gente cultivar. Como ainda hoje cultivo, não é? E com a casa. O que é que ainda hoje cultiva? Alfaces, hortaliça, cebolas, batatas, Isto é só tudo. para casa ou ainda vende? Não, só para casa. Se tiver muita fartura, dou. Eu disse, podiam-me venderem umas cebolas? Pega lá, uma saca de cebolas, pega lá. A minha irmã mais velha trabalhou sempre nas terras, já tinha os filhos muito adultos, depois empregou-se na Volvo, foi empregada na cozinheira na Volvo, 33 anos. O meu irmão veio da tropa e empregou-se na Philips, foi o primeiro e último emprego que ele teve, então lá veio para a reforma. Esse meu irmão Gabriel trabalhava na fábrica das urnas, a minha irmã a Diolinda trabalhava na Moloflex em São João da Madeira, a minha irmã Gena trabalhou na Philips, a minha irmã Fátima Deus sempre trabalhou nas terras, hoje há uns anos tem um negócio de calçado, a minha irmã São trabalhava numa fábrica de calçado, a minha irmã gêmea trabalhava numa fábrica de calçado, a minha irmã Emília sempre trabalhou nas terras e a minha irmã Fátima sempre trabalhou nas terras. Todos ficaram por aqui. Todos ficaram por aqui, ninguém emigrou. Nós temos 85 pessoas, todos juntos. Sobrinhos, irmãos, cunhados, uns já faleceram, mas morre um e nasce 2 ou 3. Ainda bem. Cada cal tem o seu uso e nós temos o nosso fuso. Eu faço as reuniões nos tachos próprios. Não é um tacho. Os meus rojões são feitos à lareira, no tacho próprio dos rojões. Estes tachos das rojões que se vê com 2 asas, aqueles tachos. O meu tacho leva 25 kg de carne e quando faço os rojões faço 25 kg de carne. Boto, leva 4 horas e meia a fazer rojões. Muita gente, amigos nossos, se fizesses uns rojões, para tirar para as travessas, não. Eu quero tudo à moda antiga. Era na coadeira, os rojões e cada qual serviço da coadeira. Ainda hoje é. Uns gostam de vir lá para se sentar à soleira da porta, como antigamente, a gente sentava-se à soleira da porta a comer. Ainda hoje é o hábito que a gente tem. E eu sinto-me bem. Gosto muito de verão estar sentada à soleira da porta a comer. Não é que seja... Pronto, mas acho piada, foi assim que me ensinaram, sempre gostei daquilo, é como a mesma coisa da casa. A casa não é minha, infelizmente não me deixaram nada, deixaram tudo à Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa tomou conta daquilo, já vieram lá propor para eu pagar renda, eu disse, eu neste momento não posso pagar renda. Mas na sua infância tinham animais e também tinham sempre carne em casa? Em carne. E a gente era tudo de casa. Também comiam muito peixe ou não? Comíamos muito. Lá em casa era uma refeição de peixe e uma refeição de carne. Ia lá aos peixeiros, lá, com as canastras e vender. A minha mãe comprava. Muitas das vezes o peixeiro dava-lhe, não é? Porque ele tinha pena da situação. A minha mãe dava-lhe fruta ou dava-lhe batatas e ele então dava-lhe peixe. Trocavam? Fazia uma troca. No dia da matança do porco, o meu pai dizia assim, em tal dia vai-se matar o porco. Nós juntávamos todos, eu não, que eu fugia, que eu não gosto de ver matar. Mas há uma coisa, uma sanha, tanto para fazer morcelas como para cozer. No dia da matança do porco, era batatas cozidas com couves e bacalhau. E o sangue cozido. Bem, matava-se, se amoscava-se, lavava-se o porco, abria-se o porco, a gente limpava as tripas, tirava os borrosanhos, que chama-se hoje os rojões das tripas. Que a gente tirava aquilo para fazer rojões das tripas. Nós lavávamos as tripas, íamos para o tanque lavar as tripas do porco para fazer chouriços e vinha de alho.
No dia seguinte, para desmanchar, era um fogareiro ao lado, ia-se desmanchando e botavam febras a assar para as pessoas que quisessem comer. Os meus irmãos, os meus sobrinhos, toda a gente adorava aquilo. Aquilo, quando era o dia da matança do porco, aquilo era uma alegria. Era assim que a gente funcionava. A festa mais importante era a Nossa Senhora da Boa Nova. E ainda fazem, ainda Não, festejam? já há muitos anos que não faço, porque não havia comissão de festas. E depois, as festas, era como antigamente, fazia-se lá festas. São Lourenço, ainda hoje fazem, não é? A Nossa Senhora da Boa Viagem, este ano não foi feito, mas já há 3 anos ou 4 já não é feito, porque também meteu-se o Covid. E a Nossa Senhora da Boa Nova, que era a festa grande da igreja. Só que depois vai morrendo os velhos e os novos não querem saber. Os novos não querem saber de festas, não querem saber de nada. Tenho muita pena das festas acabarem assim. Acho que era uma tradição. Desde-me foi bonita, porque antigamente as pessoas mais velhas tinham cuidado de arranjar sempre dinheiro. E depois havia as fintas. A senhora é da Comissão de Festas. Aquela senhora é da Comissão de Festas. Aquela senhora é da Comissão de Festas, você é da Comissão de Festas. Não havia dinheiro ao fim para a festa, as contas eram feitas, aquilo que faltasse nós tínhamos que pagar. Era as fintas. Podia calhar 5, 10, o que fosse tinha que ser pago. Aquilo não havia ali dívidas. Tinha que ficar assim. Depois, passados uns anos, aquilo acabou as fintas, porque depois as pessoas não tinham dinheiro para estar a meter nos bolsos dele. O meu pai foi festeiro muitas vezes, e outras vezes a minha mãe até dizia assim: olha, te mete mais em festas, porque tens pouca gente para manter e ainda vais pagar. Pois o meu pai também foi. Bem, meus irmãos, o meu irmão ainda foi. O meu irmão participa em tudo. Comissões de festas, futebol, igreja, participa em tudo. Ele é o tesoureiro da igreja, é o tesoureiro do campo da bola, quer dizer, é tesoureiro da coisa das festas, ele mete-se em tudo. Ele também tem bagagem. 5. Mas desse dia, por acaso? 5 de Abril. Não, quer dizer, nós não tínhamos televisão, era pelo rádio. Porque houve uma noite, o meu pai levantou-se e disse: olha, arrebentou o 25 de Abril. Porque também era uma tristeza antes do 25 de Abril. O meu pai disse: olha, ainda bem que veio o 25 de Abril, agora somos livres e independentes de fazer aquilo que quiserem. E a gente fazia perguntas muito novas, assim, eu nasci em 66, não é? Oh pai, a liberdade porquê? Porque sabes, minhas filhas, porque a gente daqui a uns anos atrás não podia nos falar. Porque chamava-lhe o tempo da PIDE. O meu pai sempre ia preso por causa da PIDE. O meu pai ia ao domingo para o Tasco, um bocadito, que era a coisa dele, era só ir ao Tasco ao fim de semana, e o meu pai falava muito de política. O meu pai via política, e ele andava sempre corrado de noite e dia só para ouvir a política. E depois havia lá gente que era da PIDE. E depois, houve lá 2, eles também já faleceram. Sabe, pai, eu até tenho pena de ti, porque se não fosse por ter pena de ti ter tantos filhos, eu metia-te na cadeia. O meu pai veio para casa e disse isso aos meus irmãos. Pois os meus irmãos foram lá ter com eles. E se você quer meter o meu pai na cadeia, por a PIDE? Porquê? É por essas e por outras mais. Vocês são ditadores. O meu pai ajuda. Vocês, como ditadores, nunca ajudaram ninguém. Eles ficaram assim um bocado com eles e disse. Depois, naquela altura, porque... Ele disse: olha, isto é assim. Meus irmãos mais velhos disseram: isto é assim. Se você mandar um mandado de coisa para o meu pai para a prisão, o meu pai não vai para a prisão. Porque a gente vem a saber quando é que é o mandado. E o meu pai foge para o Brasil. A gente mandou-o vai para o Brasil, para ele não ir preso. Lá a pensar e tal, aquilo ficou assim. Meu pai, depois rebentou o 25 de Abril, o meu pai disse: agora sou expressivo para fazer o que quer da política. Também essas pessoas não ganharam nada. Não ganharam nada com isso, só perderam. Começaram-se a afundar, porque pensavam que era mais que os outros, e não são, ninguém é mais que ninguém. O povo ou rico, ninguém é diferente. E já antigamente havia um bocado disso. Era como antigamente, as pessoas que eram ricas não queriam que os filhos casassem com as pessoas pobres. Mas antigamente não queriam ter. Ainda hoje há pessoas lá que são assim, não querem que os familiares casem com pessoas pobres. Porque isso não tem nada a ver, mas
Cada coisa, quem manda é o coração e o sentimento, não é a pessoa em causa. Mas há aquelas coisas, porque antigamente era assim. Os pobres não podiam casar com os ricos, nem os ricos podiam casar com os pobres. Só tiveram luz e água depois do 25 de Abril? Assim, o meu irmão veio da tropa, o meu irmão empregou-se na Philips, a primeira coisa que o meu irmão botou foi a luz, o primeiro ordenado dele. Havia luz na aldeia, em casa não tínhamos luz. A luz lá em casa foi posta em 75, 76, que depois o meu irmão trouxe uma televisão. Não, havia televisões na aldeia? Havia poucas, mas havia. Por exemplo, no Zé Gordo, que era um café, e as pessoas iam para lá ver a televisão, mas tinha que pagar. Era 2 tostões, ou 5 tostões, mas aquilo naquele tempo era muito dinheiro. Hoje não vale nada. Antigamente aquilo era um balúrdio. Havia lá só 2 senhores só com carro, era que é o senhor Costa, que era o taxista e a coisa das caminhonetas, e o senhor Ernesto, porque eram ricos. Os outros não tinham carros. O senhor Ernesto, se precisa fazer um favor e levar ele iria transportar, fazia o transporte. Meu pai dizia só, Ernesto, quanto é? Não é nada, Manuel, vai-te embora. Não era. Porque era assim, porque havia muito pouco. Não havia transportes públicos como agora, que não havia. Era só aquele taxista e esse senhor que tinha carro, que era um Mercedes. Água, até sempre tivemos água. Canalizada? Não, tivemos sempre água Do poço? do poço, ainda hoje tenho, não é? Tínhamos um depósito ao pé do poço, enchia-se o depósito com o motor a gasolina, vinha por uns canos direito à porta da cozinha. Era ali onde havia água. Havia um outro espaço que era a pia onde é que as vacas vinham beber água, que também tinha água. Funcionava ali uma torneira para as vacas beber água. E a água em casa, em canalizada, não tínhamos. Tínhamos de tirar de cá de fora para levar lá para dentro, para lavar a louça, para cozinhar, era tudo cá de fora. Não havia água canalizada. Depois, muito mais tarde, então canalizaram a água para dentro de casa, onde tenho tudo encanalizado hoje, não é? Não havia casa de banho, eram umas tábuas e um buraco, e aquilo era a casa de banho. Para tomar banho, eram os alguidares. Como é que funcionavam os alguidares? Eram umas coisas em tábua e tinha um fundo em alumínio por baixo. A gente chamava as celhas. Era onde a gente tomava banho. A água era aquecida ao lume, com 2 panelas grandes de ferro, para nós tomarmos banho. Quando estava calor era cá fora. Quando era frio, era a lareira, em frente à lareira. Teve uma vida feliz em São Vicente? Tive uma vez feliz, ainda hoje gosto muito daquilo. O meu filho tem 23 anos, gosta muito daquilo. Ele gosta muito de São Vicente. Porquê? Por a lavoura. O meu filho é obcecado por máquinas de lavoura. O meu filho vem no silo, vai para este e para aquilo para ajudar. Ou ao fim de semana, ou feriados, ou domingos, o meu filho vai ajudar este e aquilo. Embora lhe dão qualquer coisa, ele já fica feliz por isso. E o meu filho também ajuda-me em tudo, em casa. Lá no terreno que eu faço. Não, agora vamos botar isto, porque a gente tem naquelas horas certas, aqueles meses para botar as coisas. E ele disse, mãe, olha que está na altura de semear isto. Eu disse, eu sei, filho, eu não me esqueço. Está na altura de fazer isto. Nelson, vamos arrancar batatas, vamos. Nelson, vamos tirar cebolas, vamos. Ele nunca tem um não, tem sempre um sim. O meu marido era da construção civil e o meu filho faz também tudo de construção civil. Aprendeu com o pai e gosta de fazer e gosta de ajudar. Alguma coisa que existisse antigamente e que gostassem de voltar a ver lá? Os camelos. Aquilo, a Vista Alegre não tinha transporte. Antigamente não havia transportes como agora. Isto já há muitos anos, aquilo tem anos e anos. E deixem-me ouvir falar a história dos camelos. Eu não vi os camelos. Os meus pais viram os camelos. E até o meu pai contava. Era engraçado os camelos
carregados de barro para a Vista Alegre. Há um senhor lá, eu já não me lembro o nome dele. Tu vais e pedes o livro, se ele te empresta o livro da freguesia São Vicente, e tu vês os camelos a transportar. A gente sabia por os livros. E por muita gente depois dizia, isto era a aldeia dos camelos. O meu pai era muito criança, eles com 3, 4, 5 anos lembrava-se daqueles camelos que havia, era o transporte que havia. E até os meus pais diziam, perguntavam aos pais deles se alguém andava montado nos camelos. E eles já estão dizendo, não filho, os camelos é só para transportar o barro. E é isto que a gente... Mas gostava de ver ou um filme ou uma coisa com os camelos. Era a minha coisa de ver os camelos em São Vicente. O que é que ainda gostava de voltar a que acontecesse? Sabe, que fosse um bocadinho, recuasse o tempo um bocadinho atrás, para sermos mais felizes, para terem, para as pessoas, esta canalhada nova, ter-me quase 6 bimbos que não tem. Gostava de recuar um bocadinho atrás, para as pessoas perceberem, e hoje em dia, esta juventude, perceber o que é vida. Não sei se estamos perto, se estamos longe, mas isso acho que ainda vai acontecer.